Pois bem, no Brasil sempre se reclamou que o Brasil exporta muita commodity, né? Exporta muito produto bruto, né? Minério de ferro, cana-de-açúcar, soja, não sei o que lá, e não exporta bens industrializados, não é isso? Não é uma reclamação constante? Pois bem, quando foi lá em 2014, a Dilma fez uma lei para justamente fazer o chamado Reintegra. O que é essa lei? É o seguinte, os impostos no Brasil são escorchantes, é por isso que o Brasil não tem competitividade no mundo, os impostos aqui são muito altos. Mesmo uma empresa que vai exportar, que vai fabricar alguma coisa aqui no Brasil para exportar para o mundo, ela paga tanto imposto no Brasil que o preço dela fica fora de realidade para o resto do mundo. Então, o que é o Reintegra? Em tese, é uma devolução de impostos para as empresas que estão exportando. Não tem imposto de exportação propriamente dito, mas é o que eu falo para vocês. Por que o Brasil não consegue exportar produtos industrializados? Porque as alíquotas, os impostos aqui no Brasil são tão escorchantes, que o custo do Brasil é tão alto, que os produtos fabricados aqui ficam caros demais, não tem como exportar isso para o exterior, ninguém vai comprar isso no exterior. Então essa medida era uma medida correta. Você faz um desconto desses impostos de forma que o produto brasileiro chegue lá fora competitivo para o resto do mundo. Isso é uma coisa positiva, isso é uma coisa que vale a pena para melhorar a economia brasileira como um todo, né? E aí só que o que aconteceu, né? Fizeram esse negócio todo, só que agora o governo Lula está precisando de dinheiro, né? Então isso foi feito em 2014 e está valendo esse tempo todo. O Reintegra, ele garante que as empresas tenham uma devolução desses impostos. Está aqui, ó. A pessoa jurídica que exporte bens que trata o artigo 23 poderá apurar crédito mediante aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo, não sei o que lá, e que pode variar entre 0,1% e 3%, enfim. Fala aqui na lei como é que vai ser essa alíquota do Reintegra, que é o quê? Uma compensação pelos impostos que a empresa tem que pagar antes de exportar, né, para poder ter o preço competitivo no mercado exterior, né? Então essa é a ideia. O que o STF fez? O que o governo Lula fez? O governo Lula precisa de dinheiro, quer roubar mais dinheiro, quer mais e mais dinheiro da sociedade. Então queria acabar com isso daqui. A desculpa que eles dão, não, porque isso aqui é um benefício para as empresas. Não, não é um benefício para as empresas, é uma coisa para permitir que as empresas exportem, porque os impostos que se cobra antes da exportação já são absurdos aqui no Brasil. Então, ou seja, você acabando com o Reintegra, o que acontece na prática? Você está colocando um imposto de exportação. É isso que está acontecendo. E imposto de exportação é sempre ruim em toda situação, mesmo quando não chama imposto de exportação, né? Enfim, o STF definiu por 7-2, com 2 abstenções, que o governo tem o direito de mudar essa alíquota, porque isso é outra coisa, né? Como é um programa de benefício, o governo, para poder acabar, ele poderia até acabar com o benefício, mas teria que ter um prazo para as empresas se prepararem para isso, né? Não pode acabar de uma hora para outra com benefício, porque você pega um empresário com as calças na mão, né? O cara se preparou, fez um monte de investimento para usar aquele benefício, e aí você acaba com o benefício de uma hora para outra, né? Qual que foi a justiça aqui do coisa? Aqui, ó. Do ponto de vista, haveria uma reintegração total do resíduo tributário remanescente da cadeia produtiva, mas ainda há uma escassez de recursos públicos. Reintegra-se aquilo que é possível do ponto de vista da política macroeconômica, disse o Gilmar Mendes, que foi o voto que venceu, que acabou. Olha a justificativa que o Gilmar Mendes deu. Não, mas o governo precisa de dinheiro. Então, o governo precisa de dinheiro. Então, que se foda os empresários que investiram, que se foda toda a sociedade, o governo precisa de dinheiro. Por mais que arrecade cada vez mais dinheiro, por mais que seja um poço sem fundo, porque tudo que arrecada vai pra merda, tudo gasto em corrupção, em jantar de lagosta no STF, em dinheiro pra capinha lá que fica mexendo a cadeira de ministro e coisa e tal, por mais que tenha um monte de gasto inútil, tem que extorquir mais a sociedade brasileira, porque o governo tá com pouco dinheiro, né? Olha o absurdo dessa decisão, né? Mas, de novo, o pior, no final das contas, é o outro lado. É isso ser um imposto de exportação. Por que imposto de exportação é tão ruim, né? Aí fala aqui que a decisão deles aqui foi com quem votou contra foi o Edson Fachin e o Luiz Fux. O resto, quem queria o negócio foi o Instituto Aço Brasil, né? Que exporta aço e coisa e tal, e também outras empresas manufatoras, né? Mas por que
o imposto de exportação é tão ruim? É o que eu falo, o imposto de exportação é uma coisa que é muito atraente para o governo. O que o governo pensa? Se eu boto um imposto de exportação, a indústria que está fabricando coisa aqui no meu país não pode mais exportar, que vai estar caro. Aí vai vender a coisa no país. Então eu ganho de dois jeitos. Primeiro que eu ganho quando o cara exporta, e segundo que eu ganho como tem mais disponibilidade daquele bem no mercado interno, os preços caem. Então isso ainda joga a inflação para baixo. Parece uma coisa maravilhosa imposto de exportação. Só que a merda disso é que você começa a desestimular a indústria, porque o cara que produz aço para exportar, quando ele sabe que vai ter que vender o aço no mercado interno e que não vai ter tanto mercado assim, que o preço vai cair, ele simplesmente vai parar de produzir aço, ele acaba diminuindo a produção dele. Não interessa para ele produzir o quanto que ele produzia antes, porque ele produzia aquele tanto só porque ele podia exportar. Agora que ele não pode mais exportar, ele não vai produzir mais tanto assim. Então você acaba tendo uma desindustrialização, você acaba tendo uma perda para a indústria nacional no final das contas, né? Esse é o efeito ruim do imposto de exportação. E lembrando, o que eles aprovaram, não tem imposto de exportação, não fizeram isso ainda, tá? O Haddad tá doido para fazer, o Lula tá doido para fazer, porque o Lula quer roubar muito dinheiro. Só que o fato de acabarem com o Reintegra já é um imposto de exportação. Porque como eu expliquei, esse Reintegra é justamente para compensar o imposto que já é cobrado antes da exportação de um bem. Em tese, um produto que é produzido no Brasil, mas vai ser vendido para, sei lá, para Tchecoslováquia, para Áustria, sei lá para onde, em tese, ele não deveria pagar impostos no Brasil, né? É assim em todos os países do mundo. Nenhum país do mundo cobra imposto de exportação, porque tem interesse que o produto seja vendido para ter competitividade no mercado internacional. Só que aqui no Brasil tem um monte de impostos que caem na cadeia produtiva. Então você já paga um monte de imposto antes. Aí quando você vai exportar a coisa, já está caro, né? Então, para equalizar com os outros países no mundo, é que havia esse Reintegra. E agora foi acabado em nome de dar mais dinheiro para o Lula poder dar mais dinheiro para os afiliados políticos dele lá, comprar o avião novo que ele quer da Janja, gastar dinheiro com cortina no Palácio do Planalto e mais um monte de porcarias que não vai ajudar ninguém. Qual que vai ser o resultado disso daqui? Empresas aqui no Brasil certamente vão diminuir a produção, porque não vale a pena produzir para exportar se for nessa condição, e pronto, se ferramos todos nós. E os empresários que gastaram dinheiro acreditando nesse programa do governo, quebraram a cara. Quem acredita em coisa de governo tem que quebrar a cara mesmo. O governo só atrapalha, nunca ajuda em situação nenhuma, ainda mais um governo socialista como o do pinguço corrupto, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no